tempo comum, nos faz um convite, todos nós, para buscarmos conhecer a identidade de Jesus. Quem seria Jesus para nós? Buscar essa identidade. Conhecer Jesus, nós só podemos conhecer através da palavra, do estudo da palavra, e também da comunidade, do testemunho das pessoas que acreditam em Jesus, a Eucaristia. Assim nós podemos conhecer Jesus. E os discípulos, embora eles tivessem caminhado com Jesus por algum tempo, eles demoraram a compreender quem era Jesus. Demoraram. Uns não compreenderam, uns desistiram, outros falaram que ele era Beelzebub, príncipe dos demônios. Outros refutaram, não viam ele, não queriam estar. Outros gostavam de estar junto a ele. Outros queriam tocar no seu manto, na sua sombra, sentiam-se curados. Outros queriam ouvir, porque ele curava, ele consolava. Outros ele saciava toda a fome da alma, do corpo deles. Então, por exemplo, também se demoraram, inclusive vocês lembram dos filhos de Zebedeu, que uns queriam sentar-se à direita de Jesus, outros queriam sentar-se à sua esquerda, porque eles imaginavam, conforme a interpretação dele das profecias, que o Salvador viria para reger Israel, um servo de comando, com cavalos e cavaleiros, uma força blindada. Eles pensavam assim, mas nem todos alimentavam essa ideia. Outros alimentavam uma ideia mais, uma teoria mais sobrenatural mesmo, do Messias, Redentor, Salvador mesmo. E assim os discípulos foram caminhando com Jesus. Jesus dizia para os filhos de Zebedeu: entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser primeiro, seja o servidor de todos. Jesus, na última ceia, ensinou a Pedro. Ele tirou o seu manto e lavou os pés dos discípulos, mostrando que o poder, a autoridade que Deus lhe conferiu, não era para uma usurpação, não era para domínio, não era para tirania, não era para violência, mas o poder conferido a Jesus era para servir a humanidade, não era para condenar, mas para salvar a humanidade. Então os discípulos gostaram, adoraram, compreenderam. E Jesus estava aí na cidade de Cesaré de Filipe. Cesaré era uma cidade que Herodes fez em homenagem a Tibério César, o imperador. E ele construiu um templo suntuoso lá para o imperador. Mas no decorrer do tempo, o filho dele expandiu essa cidade e colocou no nome de Cesaré de Filipe, o nome de César e o Filipe, filho de Herodes. E ali Jesus estava ao norte de Israel, e ele caminhava ensinando os seus discípulos, E ali ele resolve perguntar aos discípulos dele:
já existia. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Então, ali diante da cidade, no meio de César, na verdade, Pedro ainda sem muita compreensão, mas embora Jesus disse para ele disse: tu, Pedro, porque não foi um homem que te revelou, mas o Pai que está no céu. Embora Pedro tenha descoberto isso, mas ele não descobriu na totalidade. Ele vai aos poucos conhecendo Jesus e vai colocando Jesus como um rei diferente de César, de Tibério, imperador. Era um rei que curava, um rei que salvava, um rei que alimentava, um rei que libertava, um rei misericordioso infinitamente, um rei que ressuscitava as pessoas e fazia com que ela vivesse novamente. Então esse Jesus que ele vai descobrindo aos poucos, à medida que ele vai abrindo o coração para Jesus. E Jesus diz para Pedro: feliz és tu, Pedro. Porque não foi o homem que se revelou, mas foi Deus. Foi algo sobrenatural. E ele diz para Pedro: e a partir de hoje tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei. Essa pedra você pode também fazer uma relação com a pedra angular, Jesus Cristo. Na verdade, Jesus está dizendo: Pedro, você tem que viver o que eu estou ensinando. Você tem que se tornar essa pedra, esse alicerce, como eu sou, como Jesus. Buscar a cada nós não conseguimos ser igual Jesus, mas temos assemelharmos a sua missão. Então, Pedro, aos poucos, ele vai descobrindo Jesus, aí até o ponto dele dar a vida por Jesus, ser bom, ser crucificado em Roma. Então, hoje Jesus nos faz esse convite, uma pergunta para nós: quem é Jesus para nós? Quem é, na verdade, Jesus? Será que eu já acolhi o ensinamento de Jesus? Será que eu tenho coragem de me aprofundar? Eu gosto de Jesus até tal mandamento, verso 15. Então ele nos convida a ser esse alicerce, uma pedra, mas não uma pedra de tropeço, uma pedra como Jesus, que é um alicerce para a nossa vida, para a nossa família, sermos fortes, corajosos, piedosos, misericordiosos. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. É claro que Jesus não queria que Pedro ensinasse nada. Ele queria que Pedro ligasse, porque Deus disse: eu não vim para julgar e condenar, eu vim para salvar, para libertar. Ele